irmãos e irmãs tenhamos uma abençoada semana, um abençoado dia, seja qual for o momento que você esteja assistindo essa nossa comunicação. Pedimos a permissão de Jesus para falar em nome dele e, portanto, convido você neste momento para orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Viva Jesus em nossos corações. Pessoal, vamos falar de um tema muito interessante que é sobre a fé. E aí eu vou visitar uma história maravilhosa de Chico Xavier. Numa igreja, num dia especial, ele estava observando a distribuição das hóstias. E ele tinha um vínculo muito grande com o catolicismo, como nós sabemos, e de repente ele olhou para uma hóstia que uma pessoa pegava e essa hóstia era luz, resplandecia luz. E outra pessoa pegava a hóstia e aquela hóstia era a hóstia comum, feita da farinha de trigo, feita dos elementos que os nossos irmãos católicos produzem com muito amor. E aí ele se dirigiu ao padre e perguntou: padre, eu vi esta situação. E o padre, um pouco incrédulo, falou: coisa sua, né, Chico? Mas depois o padre disse: isso foi a fé da pessoa que recebeu a hóstia. Então, meus queridos irmãos, a fé é como o Wi-Fi, que a gente não vê, a gente não percebe, mas a gente se comunica. Então, que a gente fique com essa mensagem de Chico na percepção de que a fé é algo que é desenvolvido, que é intrínseco, que é essa ligação com o divino. Mas, para respaldar a luz do Evangelho, eu trago aqui Mateus 17, 14 e 20, que diz: o poder da fé. E eu vou fazer essa descrição porque eu gosto muito das histórias do Evangelho, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria ou será impossível. Portanto, meus irmãos, com a palavra de Mateus, eu faço a introdução de que nós somos capazes não só da autocura, como também da cura de outras pessoas, dos nossos irmãos. Nós podemos curar com um abraço, nós podemos curar com um olhar, nós podemos curar com a palavra, nós podemos curar apenas emanando pensamentos positivos de amor, de caridade e de compreensão para o outro. Então a fé, ela não se limita a uma atitude de ajoelhar no chão e orar. Ela não se limita à leitura do Evangelho. Ela não tem limites. Você pode exercer a sua fé conforme a sua vontade e a sua necessidade. Portanto, se a gente quisesse fazer uma descrição do que seria fé, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios para chegar lá, de sorte que aquele que a possui, que possui a fé, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, meus queridos irmãos, a fé é a certeza de que algo pode ser planejado,
é a certeza de que algo pode ser concretizado. Basta apenas que a gente inicie onde, como está dito aqui, e estou falando à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, no nível ou na emanação do pensamento, da nossa sintonia, da sua sintonia, da sintonia com o universo. Então, se a gente acredita que pode-se ter um dia melhor, comecemos a pensar num dia melhor. E a fé vai começando assim. Vocês vão observar que ao longo da minha fala, há autores que dizem que a fé é inata, já nasce com algumas pessoas, e isso é verdade também. Mas para outras é necessário ser desenvolvida. E aí é que casa direitinho com a doutrina espírita, porque a gente vai buscar onde essa situação, ou essa denominação, ou essa ligação, no livre-arbítrio. Porque a gente decide ter fé, e quando a gente decide ter fé, a gente necessariamente passa pela experiência, passa pela compreensão, passa pela apreensão, passa pela percepção, passa pela vivência do ato de fé. Então podemos observar que em algumas situações a fé também pode ser construída. Mas a gente traz algumas considerações sobre a fé. Da fé vacilante, olha só, porque o tema que eu estou trazendo aqui é a fé religiosa, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu estou sendo fiel a este capítulo, que está dentro do capítulo que a fé transporta as montanhas. Então, a gente pode considerar que da fé vacilante, olha só, da dúvida que a gente tem, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveita dos adversários que se tem de combater. Então, se eu tenho dúvidas, meu Deus, será que Jesus me protege mesmo? Meu Deus, será que eu posso seguir esse caminho? Jesus está comigo? Não tenha essa dúvida, meu irmão, minha irmã. Coloque Jesus na sua vida, coloque Jesus sentado ao seu lado, coloque Jesus na sua cama, na sua mesa, no seu carro, no seu caminhar, nas suas relações, na sua vida. Aí sim, com essa percepção e com essa atitude que é para além do pensamento e da percepção, a gente vai construindo essa fé que a gente poderá mais tarde chamar de fé inabalável. Então, essa fé, que é essa fé vacilante que eu estou colocando aqui agora, iniciando, ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que se possa vencer. Compreende? Então, nós temos aquela fé que nós estamos construindo e tem essa fé vacilante. Um dia eu tenho fé, outro dia eu não tenho fé. Se está tudo bem, eu tenho fé. Se algo vai mal, eu não tenho fé. Compreende? Então a gente já tem que passar desse patamar, a gente já tem que ter trilhado este caminho, atravessado essa ponte desta fé vacilante para uma fé verdadeira, uma fé que é sentida, que é vivenciada, que é experienciada no cotidiano. Não é fácil, não é de um dia para o outro que a gente consegue construir esse alicerce de fé, mas é no exercício diário, especialmente do perdão, da compreensão e de olhar o outro do modo que ele é, que também não é fácil, mas respeitando também os seus limites para que não haja adoecimento de ambos os lados. Portanto, nessa colocação e nessa descrição que Mateus narra, nós fazemos uma transposição para o livre-arbítrio e sobre as questões da fé. Portanto, nós compreendemos que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade com que se depara parte das pessoas, parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Então, às vezes, nós somos sempre resistentes a uma nova conduta, resistente a pedir perdão, resistente a perdoar, resistente a ser mais alegre. A gente vai resistindo e aí a gente acaba demorando nessa construção da fé. Portanto, os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, meus queridos irmãos, é aquela batalha diária contra o materialismo, contra os pensamentos negativos, contra as condutas negativas, contra ser reativo a tudo e a todos, até o vento que passa mexe com você, o vento está muito frio, o vento está mexendo com o meu cabelo, o vento está mexendo com minha roupa. Compreende? Então, é este processo que a gente vai
elaborando e vai suavizando, não digo minimizando, porque cada um sabe da sua dor e do seu sentimento. Então a gente vai tentar nesta fala aqui dizer, vamos suavizar este caminhar, esta dor ou este sofrimento. Portanto, a fé robusta dá a perseverança, né, e a energia para vencer os obstáculos. Então, se a gente quer uma energia renovadora, ai meu Deus, eu estou precisando de mais, olha só que eu já ia falando, estou precisando de mais fé, então estou precisando de mais energia, estou precisando, né, acreditar na vida, nas pessoas, de que, como diz no Chico Xavier, que toda tempestade não dura para sempre, né, que ela vai passar. Então é isso que a gente precisa desenvolver, essa fé robusta, que ela vai ao encontro da mudança de atitude e de comportamento no cotidiano e na lida da vida diária por este planeta. Portanto, nos chama o Evangelho lá no seu capítulo 19, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga na humildade. Ou seja, se você está passando uma situação difícil que você mesmo provocou, às vezes você, mas eu tenho certeza que eu vou passar por isso. Então, cuidado com a presunção, tá? Porque a gente não sabe a história do outro, não sabemos ainda do nosso amanhã, estamos vivendo o presente e o futuro, como diz no ditado popular, a Deus pertence. Então, que a gente possa ir construindo então esses momentos de fé, mas com humildade, com sentimento de gratidão, com o sentimento de que nós somos seres de possibilidades, como nos diz o filósofo alemão Heidegger, que nos diz, somos seres de possibilidades. Então, se você não tem essa fé robusta, essa fé inata ainda, então, com certeza você poderá desenvolver. Então, aquele que possui essa fé robusta, né, proposta por Jesus, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina e nada se pode sem Deus. Isso para a gente é mais do que claro, né? Porque, como nos diz Inácio Loyola, para quem acredita não precisa dizer nada, mas para quem não acredita, nenhuma explicação é possível. Mas para nós que já estamos sensibilizados ao processo de evolução, a compreender que nós e Deus somos um e que nós não somos nada sem esse relógio, sem essa luz, sem esse alicerce, para nós é um trabalho a ser elaborado, uma pedra a ser lapidada, né? E sentimentos a serem transformados. Portanto, meus queridos irmãos, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, porque por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é um agente universal, modifica-lhes as qualidades e dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quando a gente fluidifica a água, quando a gente aplica o passe, e se a gente aplica com fé, e a pessoa que está recebendo, porque nós sabemos que também depende muito do receptor, também está com essa fé, com certeza ali vai ocorrer essa transformação desejada. Seja uma transformação física, seja uma transformação psicológica, emocional, por assim dizer. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico, né, junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam do efeito de uma lei natural, que a gente sabe que o espiritismo trabalha, né, também com o magnetismo humano. Então nós temos a nossa energia, a nossa bioenergia, que quando a gente dispõe a dar aquele abraço caloroso e amigo, as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem acolhidas. Então, tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Entende? Então, naquele momento que ele foi procurado por um pai em desespero, vendo seu filho em sofrimento, e os apóstolos não conseguiram a cura do menino, justamente foi o que Jesus reafirma nessa fala aqui, trazendo à luz da doutrina espírita o trabalho com os fluidos, né, universal, com os fluidos espirituais, junto ao nosso magnetismo humano, para transformarmos em cura, em acolhimento, em amor, em defesa da vida, em defesa do outro quando em sofrimento.
Portanto, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Imagine vocês, a paciência já é paciência, né? De forma clara, a paciência a gente tem que esperar, ou a gente espera porque sabe que pacientemente pode resolver. Portanto, essa fé sincera, que traz a verdadeira e que é calma, ela representa a paciência que sabe esperar. Por quê? Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo planejado. Então, por exemplo, se você tem uma situação a resolver, se você está com sua situação familiar, uma situação com o filho, uma situação conjugal, uma situação no trabalho, uma situação com o companheiro do centro, qualquer situação, então planeja esse processo de perdão, planeja a construção dessa fé, porque nós somos seres construtores de nós mesmos. O encontro se dá conosco e depois com os outros. Então observe que temos que ter então essa paciência que sabe esperar, porém não esperar muito, tá bom, meu irmão, minha irmã? Não podemos esperar muito. O chamado é agora, é neste momento que você ouve essa palestra, que você assiste essa comunicação, que você decide que existe um Deus que guia a sua vida, que Jesus está ali de braços abertos te esperando para que você desenvolva a sua fé, que está guardada, que em algum momento foi afastada, teve diferença, foi machucada, mas retorne a esse calor, retorne a esse ninho de amor que é o cristianismo, que é o Jesus redivivo proposto pelo Espiritismo, para que a gente possa executar esse planejamento. E eu convido a vocês a executar esse planejamentozinho que está guardado no coração, certo? De trabalhar a fé, de crer, de orar com fé. Se precisar colocar os joelhos no chão, sempre digo aqui, coloque, porque pode ser a expressão ainda física da humildade. Eu dependo deste Deus, eu dependo deste universo espiritual que me acolhe, que me ampara. E neste momento eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor, humilde que sou, esta filha, este filho que precisa do Teu apoio, da Tua ajuda e do Teu amor. Mas, para aí, observe que eu estou falando de uma fé desenvolvida, uma fé sincera, uma fé sem dogmas, uma fé sem diretrizes determinadas, sem um roteiro específico. É o seu sentimento, a sua emoção e o seu desejo de desenvolver a fé. Mas a proposta do capítulo é desenvolver a fé religiosa. Então, o que o Evangelho vai nos dizer sobre isso? Então, ele coloca lá, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença que dogmas especiais que constituem... Então, assim, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então, assim, quase todas as religiões têm seus dogmas, têm seus rituais, não é verdade? Todas elas têm, né, seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinado, a fé cega aceita. Se nada examinado, a fé cega aceita. Sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, o que acontece? Nessa proposta aqui da escrita do Evangelho, a gente precisa desenvolver a fé retirando a religiosidade. É claro que você pode agregar os preceitos do catolicismo, os preceitos do protestantismo, os preceitos do espiritismo. Aí é uma opção sua, mas a fé é algo desenvolvido numa relação entre você e Deus, entre você e Jesus, entre você e os espíritos de luz. E a partir daí da sua fé, que o espiritismo conclama para ser uma fé raciocinada, que é aquela que compreende por que nós estamos vivenciando tal situação, por que eu estou com tanto problema, ou por que eu estou tão alegre hoje, por que eu estou triste amanhã, ou por que eu estou em esse equilíbrio, e graças a Deus eu estou em equilíbrio. Compreende, meus irmãos? Então, esse é o chamado para ter a diferença entre a fé religiosa e a fé, simplesmente a fé, como uma estrutura, como uma dinâmica de autodesenvolvimento, de autocura, de autopercepção, de autoestudo, ser um autodidata na leitura e, é claro, na atitude, porque não basta só ler, também tem que fazer as suas contribuições em atitudes.
Porém, muito cuidado, porque às vezes algumas pessoas pensam em transferir para você o problema que é dela e diz assim, mas é você que é sem fé. Na verdade, talvez a outra pessoa que não esteja com fé e está vendo essa situação e querendo transferir. Então, cuidado com o que as pessoas dizem também. Observe se aquilo é verdade e se encaixa no seu perfil. Se sim, a minha proposta e a sugestão é que transforme, modifique. Eu mesmo falo sempre, se alguém observar uma situação inadequada em mim, me aponte. Se eu considerar que aquilo é uma verdade, que aquilo realmente faz parte de mim e está denegrindo o meu caminhar, eu vou transformar. Mas é preciso que a gente esteja sempre alerta. É por isso que o Espiritismo nos convoca a esta fé raciocinada, a fé pela razão ou com a razão. Portanto, meus queridos irmãos, a fé religiosa levada ao excesso produz o fanatismo. Assentado no erro, cedo ou tarde desmorona. Por quê? Porque o fanatismo ele não vê além da reprodução de uma massa. Se todo mundo diz que ser feliz é ter um carro, então todo mundo vai querer ter um carro. No dia que todo mundo tiver um carro, diz assim, agora a felicidade é ter um barco. Todo mundo vai querer ter um barco. E cedo ou tarde isso desmorona. Por quê? Porque o carro acaba, o barco também acaba. Mas a sua atitude, o seu comportamento e a sua fé não acaba. Pode ficar diferente, pode esfriar, pode ficar indiferente, mas não acaba e a gente pode sempre reacender essa chama. Portanto, eu dei esse exemplo a nível do materialismo para a gente compreender que o fanatismo faz às vezes as pessoas terem feito manada. Então eu penso de um jeito e todo mundo daquela congregação, daquele movimento, daquela estrutura vai pensar do mesmo jeito, porque essa é a verdade. E nem sempre aquela é a verdade desse efeito manada que eu chamo. É preciso que você compreenda o seu íntimo, as suas necessidades, as suas falhas, as suas qualidades, os seus defeitos, para daí então ter esta razão para construir essa fé. Portanto, meus queridos irmãos, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dando o que é verdadeiro na obscuridade, também o é luz. Ou seja, se eu estou aqui, por exemplo, nessa instituição, e eu acredito que a caridade é uma porta de entrada para a fé, e eu vou na outra instituição, vejo também que a caridade é uma porta para a fé, significa que eu estou construindo de verdade a minha fé, porque eu estou trazendo os mesmos preceitos para instituições diferentes ou locais diferentes. Mas se eu vou num local e disser, não, a caridade não é base para a fé, na outra a caridade é base para a fé, então começa essa distorção, porque cada um vai trabalhar conforme o que acredita, então se transforma naquele fanatismo, compreendem? Então é importante este cuidado, a gente não transpor essa linha tênue entre a fé inabalável e o fanatismo, que são duas coisas completamente diferentes, ok? Mas, é claro e é bom lembrar que cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Ou seja, aquela determinada religião, seja ela qual for, só eu tenho a verdade. Não. Quantas vezes eu converso com meus irmãos católicos e vejo neles a verdade, nos irmãos protestantes e vejo neles a verdade. Então não só eu vou dizer que o Espiritismo detém a verdade. Agora eu posso afirmar que o Espiritismo nos apresenta essa verdade de forma que eu sou a protagonista dessa construção. Eu decido ser feliz ou não. Eu decido perdoar ou não. Compreende? Essa é a diferença do Espiritismo em relação às outras religiões. Porque nós temos, claro, os nossos líderes, os nossos amigos, nossos companheiros que nós conversamos, mas nós não temos ninguém que determina que eu preciso orar tantas vezes, que eu preciso ajoelhar tantas vezes, que eu preciso jejuar tantas vezes. Não, isso é uma decisão sua, conforme a sua compreensão, conforme os seus estudos. Porém, o Espiritismo acolhe tudo o que é de bom e de melhor para o humano e para você que quer se transformar.
mas tudo passa por sua decisão. Ninguém lhe traz a força para um centro espírita. Você recebe o convite. Aí você decide se quer vir ou não. E essa é a nossa proposta, é deixar as pessoas livres para que elas, a partir delas, compreendam a necessidade de desenvolver ou a fé, ou desenvolver a sua autoestima, ou desenvolver a sua auto-oração, desenvolver o que precisa ser desenvolvido em seu espaço mental e físico. Portanto, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, assim nos diz o Evangelho no capítulo 19. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Esta facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Olha que interessante é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui ele já reforça a importância, né, de que tivemos em outras vidas, né, qual foi a nossa relação com a fé. E às vezes nós já nascemos com muita fé, é algo que vem de forma inata, já nasce conosco essa fé. E nós temos pessoas assim, né? Tem pessoas que desenvolvem a fé tardiamente e tem crianças que já nascem com essa fé, já nascem com Jesus no coração, já nascem com o dom da palavra no seu coração, porque com certeza afirma o Evangelho, né? Em outras experiências reencarnatórias já passou por esse processo de fé. Então, enquanto algumas pessoas nascem com essa fé inata, em outras, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias, ou seja, mais uma vez o Espiritismo na sua assertiva, né? Somos seres em evolução. Uns passaram por experiência de fé anteriores e outras vão desenvolver agora, nesta encarnação, neste planeta, nesta relação conjugal, nesta relação familiar, nesta relação com os companheiros do centro. Então, aqui o Evangelho reforça que as primeiras, aquelas que têm a fé inata, já creram e compreendem, trazem ao renascer a intuição do que já souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo tem a aprender, estão com a educação por fazer. Eu mesmo já estou aqui na educação por fazer. Eu tenho desenvolvido cotidianamente a minha sensibilidade, a minha necessidade para fortalecer cada dia mais a minha fé. E eu peço a Jesus que esteja comigo nessa caminhada, que a espiritualidade de luz esteja comigo nessa caminhada. Eu desejo também que esteja com vocês neste momento, nesta caminhada, o nosso Pai, Jesus Cristo, Deus, toda a espiritualidade maior, no conjunto, né, para nos impulsionar para o desenvolvimento desta fé. E aí eu chamo a atenção que existem algumas situações nas quais a gente ajuda a pessoa a ter fé ou a pessoa a ficar incrédula. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, os nossos comportamentos e a nossa fala. Então, a resistência do incrédulo, ou seja, aquela pessoa que não acredita, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira porque as pessoas lhes apresentam as coisas. Então a gente precisa ter cuidado também em apresentar o Espiritismo. Nós já sabemos que existe um estigma por desconhecimento. Tem pessoas que perguntam ainda, o Espírito é cristão? Eu disse, sem dúvida, sem dúvida. Se nós seguimos os preceitos do Cristo, nós somos espíritas cristãos. Não existe outra denominação. Portanto, meus queridos irmãos, a gente precisa apresentar essa fé à luz da doutrina espírita, mas como algo que mexe com o interior do indivíduo, com a necessidade dele desenvolver. Não que eu queira desenvolver a fé dele, mas ele precisa sentir a necessidade de desenvolver a fé. Então você pode, fazer uma mensagem, você pode fazer uma ligação, você pode convidar para vir na doutrinária, convidar para vir na meditação. Então a gente tem que observar as maneiras pelas quais, as formas pelas quais a gente convida a pessoa a desenvolver a fé. Portanto, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então é preciso ter uma base. Por que eu acredito? Por que eu creio na reencarnação? Por que eu creio na imortalidade? Porque eu já decidi que a resposta para a situação da minha vida é esta. Então eu tenho fé, eu acredito que eu renascerei, sim, que
que eu reencarnarei? Sim. Que eu já tive várias vidas? Sim. E terei quantas precisar até me tornar espírito puro. Então, este é o processo. É preciso saber como é que a gente apresenta o outro a necessidade de desenvolver a fé. E aí, isso é no lidar diário, isso é no cotidiano, e a gente precisa, inclusive, ter muito cuidado. Porque algumas pessoas podem compreender o nosso chamado, outras não. Então, é preciso que você pense bastante, que você observe o comportamento da pessoa para, a partir daí, você seguir na sua caminhada de proposta do convite para desenvolver a fé. E é importante lembrar que para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Lembra lá de Tomé, quando Cristo ressuscitou e ele não acreditou, e aí Cristo estendeu a mão e falou: toque aqui, Tomé, eis a minha chaga, já que você não acredita, homem de pouca fé. Então, não basta ver, porque às vezes você vê, mas ainda não compreende e não quer compreender. Ah, mas por que isso está se apresentando assim? Então, a proposta do Espiritismo é justamente desenvolver esta compreensão da necessidade de trabalhar a abertura para desenvolvermos, para mergulharmos neste exemplo cotidiano e vivência diária da fé. Então, meus irmãos, olha que lindo o Evangelho nos traz. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é o que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Aí eu volto àquela chamada: cuidado com o efeito manada. Você é único para Deus. Você é um filho que Ele moldou, que ele cuidou, que Ele planejou. Então você não é igual a todos. Você tem seus sentimentos, suas emoções. E aí, é claro, se disser: vamos juntar este grupo para fazer o bem, vamos. Mas o bem sem olhar a quem. Então, este é o processo. Então, precisamos ter cuidado com esta fé cega que nós desenvolvemos. Que aquilo é uma verdade para você, mas pode não ser verdade para o outro. Por isso é que o Espiritismo nos apresenta a prerrogativa do raciocínio e do livre-arbítrio. E a isso Kardec chama de quê? De fé raciocinada. Então, Descartes já nos disse, René disse assim: penso, logo sou. Penso, logo existo. Então, observe que o nosso laboratório é mental. Então, não seria diferente também para a fé. Se eu penso que sou uma pessoa de fé, eu serei. Se eu penso que eu existo como uma pessoa de fé, eu existirei. Então, a fé raciocinada, por se apoiar em fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Porque assim, eu sei por que eu estou aqui gravando essa palestra. Eu entendi o convite, eu entendi por que eu tinha que trazer essa mensagem. Eu compreendi o meu compromisso espiritual e físico com essa mensagem. A isso eu denomino de fé raciocinada. Eis porque essa fé inabalável, ela não se dobra. Ela aceita os convites, ela vem, ela faz junto com o outro. Então, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o mal vai ser sempre o mal e o bem vai ser sempre o bem em todas as épocas da humanidade. Então, a gente não pode maquiar, não pode pintar. O bem é o bem, o sorriso alegre, a caridade, o amor, o abraço fraterno é o bem. Isto é o bem, são atitudes do bem. Então, a fé raciocinada nos traz essa compreensão, porque a gente encara de frente em todas as épocas da humanidade e sabemos aí discernir o que é o bem e o que é o mal, o que é o bom e o que não é bom. E é neste processo que o Espiritismo nos convoca a cada dia a trabalhar essa fé raciocinada. E para finalizar, meus irmãos, nada mais singelo do que a psicografia que ocorreu na reunião mediúnica no dia 9 de abril de 2024, aqui na nossa Associação Jesus Nazaré. E o título dessa psicografia é justamente Deus. E eu a trouxe porque ela nos ajuda a trabalhar a fé. E eu vou ler para vocês como um presente para mim
e um presente do mundo espiritual para vocês. Diz assim: eu estava preso e fui libertado do peso e da escuridão do existir. A liberdade veio quando eu implorei, gritei, clamei e chamei: Deus, 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 venha ao meu socorro. Nos momentos escuros, clame pela luz de Deus. Nos momentos de choro, clame pelo colo de Deus. Nos momentos de escuridão, clame pela luz de Deus. Nos momentos de desespero, clame pela paz de Deus. Nos momentos de alegria, agradeça a presença de Deus. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, siga o seu caminho na certeza da existência e do amparo de Deus. Que Jesus nos abençoe grandemente, tenhamos um período de paz e harmonia. Viva Jesus!